Olá, povo de Deus, quinta-feira, 12 de janeiro de 2023, primeira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 3, de 7 a 14, Marcos 1, de 40 a 45. Irmãos, escutai o que declara o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como aconteceu na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, embora vissem as minhas obras durante 40 anos. Por isso me irritei com essa geração e afirmei, sempre se enganaram no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira, não entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, levando-o a afastar-se do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros dia após dia, enquanto ainda se disser hoje, para que nenhum de vós se endureça pela sedução do pecado, pois tornamo-nos companheiros de Cristo, contanto que mantenhamos firme até o fim a nossa confiança inicial. Aprender com a história é missão de todos os que querem traçar novos rumos à sua vida. Os erros cometidos no passado devem funcionar como nosso pedagogo. Olhando para eles, assumimos o momento presente e olhamos com mais propriedade o futuro que está por vir. O que aconteceu no passado que pode servir como lição de vida? Recordando o Salmo 95, o autor da carta aos Hebreus relembra aos seus interlocutores que não é bom repetir os erros dos antepassados. Estes desgostaram a Javé fazendo tudo o que não deviam, desobedecendo os mandamentos. Um coração endurecido correspondia à teimosia do povo em não querer entender os desígnios de Deus e viver somente das próprias convicções. Eles entendiam que o coração era a sede do pensamento, dos raciocínios. Então, um coração duro e endurecido também se recusava a crer no Deus único de Israel, que tanto bem já tinha feito por aquele povo. E a segunda parte do nosso texto lembra ao povo a necessidade do cuidado mútuo e de manter uns aos outros animados no hoje da história, para garantir a perseverança na fé até o fim. Marcos 1, 40 a 45. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu, se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza, não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Essa narrativa de Marcos revela o encontro de um leproso com Jesus, que num gesto de súplica se ajoelha para apresentar o seu pedido àquele que podia libertá-lo de sua enfermidade. O leproso sabe que Jesus tem poder para isso, mas é preciso que ele queira realizar o seu desejo. Diante do pedido daquele homem marginalizado pela sociedade da época, que além do medo da contaminação, imputava-lhe um pecado moral. Era leproso porque pecou. Esse era o pensamento mais comum e direto na época. Como enfermo e pecador, devia viver afastado do convívio humano. E quem se aproximasse dele ou lhe tocasse também se contaminaria da enfermidade
e da deficiência moral, isto é, seria tão pecador quanto ele. A primeira reação de Jesus é sentir compaixão. Jesus compreendia a extensão do drama vivido por aquele homem e, movido pela compaixão, rompe as barreiras da lei e toca no leproso. Porém, uma vez o homem curado, Jesus se volta para a lei e ordena ao homem que a cumpra, indo apresentar-se ao sacerdote, pois somente essa autoridade que podia reconhecer a cura e tornar o ex-leproso apto para o convívio social. Os sacerdotes se irritavam com esse procedimento, pois a cura era realizada fora do templo, quando e onde a necessidade emergia. Jesus não se importava com as formalidades da lei na hora de fazer o bem. Uma cura dessa forma acabava por tornar muito explícito o poder de Jesus e fazia que sua fama se espalhasse tanto que tornava difícil a sua aparição em público. Porém, mesmo se refugiando em lugares desertos, ele era procurado por gente de toda parte. Estamos ainda no primeiro capítulo de Marcos e a fama de Jesus vai crescendo, sem fim, revelando que o centro de salvação não corresponde ao centro da cidade, aos lugares chamados sagrados. O leproso era marginalizado, devendo viver fora da cidade, longe do convívio social e religioso. Jesus não suporta uma sociedade que produz e reproduz a marginalização. O homem curado deve apresentar-se para dar testemunho contra um sistema que não cura, mas só sabe declarar quem pode ou não participar da vida social e religiosa. O marginalizado agora se torna um testemunho vivo que anuncia Jesus, aquele que tem poder de purificar. E Jesus está fora da cidade, lugar que torna o centro da nova relação social. O lugar dos marginalizados é o lugar onde se pode encontrar Jesus. É somente passando pelos pobres que alguém experimenta a alegria da salvação. Um beijo no seu coração.